Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meus queridos irmãos, será que Jesus Cristo foi criado por Deus? É uma pergunta muito interessante, né? Que nós vamos aqui tentar responder esta pergunta tão interessante, dando aqui o nosso viés interpretativo acerca da mesma. Mas antes de eu gravar e ler os versículos que eu separei aqui 2 versículos, a fim de que nós meditemos nessa pergunta, eu gostaria de pedir a você a sua inscrição aqui no canal. Gostaria de pedir que você, ao se inscrever, ative os sininhos da notificação. E ao ativar o sininho das notificações, faça um comentário positivo. Porque, queridos, de coisas negativas, basta eu olhar os jornais, os noticiários televisivos e as coisas do dia a dia que a gente passa, né, na nossa existência aqui, né, e para subsistir, né, no meio desse caos que nós estamos, e vemos tantas pessoas com comentários negativos de todo gênero. Então, comente positivamente no vídeo, conforme tem feito quase que todas as vezes que eu gravo a minha neta Ana Luísa, minha esposa Gisela Damasceno. São pessoas que são as minhas maiores apoiadoras, minha esposa amada e minha neta querida, que está lá do outro lado do oceano, né? Lá no continente da Europa, e sempre comentando aqui positivamente nos meus vídeos. Isso é muito importante. E a coisa mais importante de tudo isso, né? Dê o like. Após dar o like, que é aquele joinha, gostei, compartilhe o vídeo e os vídeos. Temos aí cerca de 300 e poucos vídeos aí no canal. Compartilhe, escolha um lá e mande lá para os seus amigos, amigas, grupos que você faz parte. E com isso, Deus vai nos abençoar com pessoas que, de fato, queiram vir para somar conosco aqui e contribuir para o crescimento do canal, para que mesmo cresça, mas de uma forma sadia e de uma forma com pessoas que queiram, de fato, aprender um pouquinho da palavra de Deus. Eu digo um pouquinho porque jamais nós esgotaremos a Bíblia Sagrada na sua totalidade. Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores e é considerado no meio teológico, né, quando nós fazemos seminário e cursamos teologia, nós ouvimos muito falar desse grande expoente das Escrituras, grande pregador e mestre da palavra de Deus. Então ele é considerado e alcunhado como o príncipe dos pregadores. Ele ganhou milhares de pessoas para Cristo e ele escreveu inúmeros livros e inúmeros artigos. Eu tenho o privilégio de ter algumas literaturas dele aqui. Algumas estão encadernadas, outras são em forma de livro. Inclusive um comentário maravilhoso do livro dos Salmos, do capítulo 1 até o capítulo 150, que ele dá um parecer ali de cada salmo, e é muito sugestivo, e te abre muitas inspirações, sabe? E maravilhoso. Então, ele disse que no decurso de todos os anos em que ele serviu a Deus, ele só conseguiu entrar aonde as águas do rio da revelação de Deus davam nos artérios, ou seja, na área do calcanhar, aqui na área do calcanhar aqui. Ok? Para vocês verem, eu falei, meu Deus, então comigo a água tá dando no meu dedão, sabe? No início do meu dedão. E eu sou convertido desde 1980, né? Então, queridos, é isso. Propague a palavra e vamos em frente. Vamos ler aqui 2 versículos da Bíblia. Um está em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 15, o qual diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, muitas pessoas pegam essa palavra primogênito de toda a criação, que é o substantivo feminino aí, protótokos, no grego, e eles pegam esta palavra aqui e associam a criação, né? Aqui, pegam essa palavra, associam a criação, que é a palavra krios no grego, né? Ou melhor, krisis no grego. E eles dizem que Jesus ele é o primeiro que foi criado por Deus. Que Paulo está dizendo aqui que Jesus, aqui está a prova, parece que descobriram a pólvora.
Aqui está a prova de que Jesus foi criado por Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Em outras palavras, ele é o primeiro que foi criado na criação de Deus. Oh, que grande descoberta! Mas na grande realidade, Paulo está até se contradizendo, porque se tu ler o versículo seguinte, o 16, está dizendo, porque nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Faz coro lá com João, capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz que todas as coisas foram feitas por ele aí no caso é Jesus, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, outra coisa também muito interessante é que quando se temos a ideia de primogênito aqui, dentro do contexto das cartas paulinas, ele chama Jesus de primogênito dentre os mortos, porque Jesus foi o primeiro, de fato, a ressuscitar e vencer a morte. Nunca houve ninguém que venceu a morte. Houveram casos de ressurreição, vamos dizer assim, mas os que foram ressuscitados tanto por Jesus como lá no Tanar, que foi o caso lá do filho da viúva de Sarepta, o filho da Sunamita, né, o homem que tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou também, todos esses voltaram a morrer. Inclusive Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, a filha de Jairo, né, lá o garoto Eutico que cai lá da janela e que há um grande assim alvoroço e aquele garoto ali dá-se a entender que ele morreu. E há alguns que conjecturam, eu não posso aqui afirmar que isso seja verdade, ainda vou fazer um estudo bem sério dentro desse texto, que Paulo estava em uma determinada situação e ele foi atacado e ele ficou como que estivesse morto. Então alguns dizem que ele teve uma morte assim, uma morte súbita. E os irmãos oraram e ele voltou a viver de novo. Mas isso é algo que a gente precisa ter cautela e não fazer aqui uma afirmação, não é, dogmática, dizer, olha, Paulo morreu e depois ele ressuscitou com as orações dos irmãos. Temos que ler o texto com atenção e não podemos dogmatizar. Mas há alguns que tendem a crer dessa forma. Então, queridos, há muitas coisas na Bíblia, por exemplo, primogênito, Jesus é primogênito dos irmãos, entre os irmãos. Essa questão da primogenitura, do protótocos, ela é alguma coisa que vem exatamente da cultura judaica, do judaísmo. E dentro do judaísmo, o primogênito, ele era aquele que tinha a primazia, era aquele que tinha a melhor parte, era aquele que era considerado o herdeiro de tudo que o pai dele tinha. A primogenitura, ela é altamente valorizada no seio judaico e Paulo é judeu. E ele escreve chamando Jesus de primogênito dentro deste contexto de pensamento judaico. Judaico dentro da judaísmo, né, pensamento judaico dentro do pensamento paulino. Para vocês verem como é que o Antigo Testamento ele impregna as páginas do Novo Testamento. Então não dá para dissociar um testamento do outro. Não dá para fazer uma ruptura de Velho Testamento com Novo Testamento, como se os dois fossem um cisma, né? E há um cisma entre os dois, ou seja, uma guerra entre Velho Testamento e Novo Testamento. Isso aí é errado, isso daí é alguma coisa completamente hermeneuticamente errada, tá? Então, Paulo, ele, quando chama Jesus de primogênito, ele não está querendo dizer que Deus criou Jesus como o primeiro da criação. Ele está querendo dizer que Jesus é o primaz da criação. Ele é o primogênito no sentido de ser o herdeiro de toda a criação. De ser aquele que tem a primazia em tudo quanto é criado, conforme li aqui para vocês, no verso 15 e no verso 16. Tudo que existe, tudo que há, tudo que você vê e tudo que você não vê, porque fala do mundo que você vê, sejam das coisas visíveis ou das invisíveis, daquilo que você não pode ver, tanto seja no macrocosmos como no microcosmos, porque tem coisas
tão pequenas que você precisa de um microscópio para poder vê-las. Assim como tem coisas que estão tão longe no nosso universo galáctico e nas galáxias inumeráveis que estão nesse universo que Deus criou, que você precisa de telescópios cada vez mais possantes. Um deles é o James Webb, que agora está aí fazendo um trabalho surpreendente para a ciência. E então, meus amados, nós vemos que é o macrocosmos, coisas que você não vê, que teus olhos olham para o céu, vê aqueles pontinhos luminosos, mas há anos-luz, só microscópios como Hubble, como James Webb e telescópios do Monte Palomar, que há os telescópios que ficam na Terra e os telescópios que estão no espaço. Não só esses dois que eu citei, mas há outros de outras nações também, inclusive da Europa. E esses vêm longe, onde nós podemos ver. Então, queridos, quando Jesus é chamado de primogênito, tire da sua ideia, da sua mente, da sua ideologia, do seu viés, como queira chamar, a ideia de que ele tenha sido o primeiro criado. Pelo contrário, ele é o que domina toda a criação. Ele é o que sustenta toda a criação. Porque tudo foi criado por ele e para ele. Mostrando com isso que ele é o sustentador da criação. Para que o vídeo não fique muito longo, vamos ler um outro versículo que está na carta aos Hebreus, capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Diz assim: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Vou fazer a leitura de novo porque está em interrogação, tá? Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Essa carta dos Hebreus, ela é muito interessante, né? Porque ela fala muito acerca da superioridade de Jesus Cristo em todas as coisas. E não é diferente nessa questão aqui. Essa palavra gerei, inclusive, ela é um verbo, tá? É um verbo que ele está no tempo perfeito, do modo indicativo, na voz ativa, e ele é da raiz da palavra genao, tá? Então, nós temos aí um verbo que está no modo indicativo, tá? No modo indicativo, no tempo perfeito, e está na voz ativa. Isso é muito significativo dentro do grego, porque mostra que Jesus, e essa palavra gegenaka, que é a palavra que está hoje te gerei, essa palavra mostra que Jesus, ele é da mesma essência de Deus. E essa palavra essência é muito interessante, né? A palavra homoousios topatri, ou topater, homoousios topater. Essa palavra é muito interessante porque foi uma palavra que foi muito predominante no Concílio de Nicéia. Porque o Concílio de Nicéia e o Concílio de Calcedônia foram dois concílios muito importantes na área da cristologia. Nesses dois concílios, o que estava vendo? Estava vendo muitas vozes se levantando, como hoje, por exemplo. Hoje nós temos vozes e mais vozes falando. Se nós perguntarmos, eu tenho até um livro muito interessante que está lá para trás, ali abaixo do sofá ali, chamado Quem é Jesus? De Gerhard Miller. Livro muito bom, muito interessante, né? Então, meus amados, é nesse livro Quem é Jesus? Então mostra conceitos e mais conceitos de pessoas que dizem que Jesus é tanta coisa que eu não vou aqui me estender falando-as, porque senão vai alongar o vídeo, né? E a pretensão não é essa. Queremos ser objetivos aqui e atingir o alvo, né? Mas, queridos, a Bíblia está dizendo que Jesus, ele é gerado por Deus. Agora, quando diz que ele é gerado, isso de maneira nenhuma está querendo dizer que ele é criado. Há uma diferença muito grande do texto. Se fosse falar assim, tu és meu filho, eu hoje te criei. Aí poderíamos ter margem para dizer que Jesus é criado. Mas Jesus é gerado. E essa palavra gerado, esse verbo que eu acabei de falar para vocês, que vem da raiz do verbo genao, essa palavra, ela quer dizer literalmente coisas que são atribuídas à essência. Jesus, ele é filho de Deus, conforme diz o texto aqui, de Hebreus 1:5,
pois, a qual dos anjos disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Que é huios no grego. Então, essa palavra huios e essa palavra gerado, elas mostram exatamente a natureza de Cristo em relação a Deus. A natureza de Cristo, ou seja, a essência de Cristo com Deus é uma essência divina. Cristo tem a essência divina. Inclusive, há um texto em Hebreus que fala que Jesus é a expressa imagem, que no grego temos ali a palavra eidolon, expressa imagem do Deus invisível. Expressa imagem do Deus invisível. Essa imagem é Jesus. Alguém, se quiser ver Deus, ou se quiser saber como é Deus, tem que olhar para Jesus. Ele é a imagem de Deus. Então, Cristo, de maneira nenhuma, dentro do conceito neotestamentário, seria uma ignorância imensa da minha parte dizer para você que, dentro do conceito neotestamentário, dentro da teologia neotestamentária, se afirma que Jesus, ele é um ser que é criado, porque a Bíblia, em Colossenses, na Epístola de Paulo aos Colossenses, o denomina de primogênito, e na Epístola aos Hebreus ele é denominado de gerado. Eu não posso pegar essas duas palavras, a palavra genao, para gerar, né? E eu não posso pegar a palavra protótocos, pegar esse substantivo aí, e eu não posso dizer, através dos mesmos, que eu possa afirmar, por meio dos mesmos, que Jesus Cristo foi criado por Deus. De maneira nenhuma. O que temos nesses dois versículos, tanto lá de Hebreus 1:5, quanto também de Colossenses 1:15 e 16, é exatamente o contrário. Mostra que Jesus é essencialmente Deus. A essência de Jesus. Ele é homoousios to pater. Ou seja, ele tem a essência do Pai. A essência, a substância divina do Pai está nele. Nele estava a vida, e a vida dele é a luz dos homens. Que você possa ter luz na sua mente, na sua consciência e no seu coração, e você possa, diante das revelações escriturísticas, enxergar a verdade de Deus. Esse é o desejo mais lato e mais sincero do meu coração para a tua vida. Amém? Vamos orar? Pedir a Deus a sua bênção e agradecer a Ele, né? Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, damos-te graças, Senhor, por mais um vídeo gravado aqui para o canal, Senhor. Meu Deus, que esta palavra possa ser espalhada por 4 cantos desta terra. Meu Deus, que pessoas sejam alcançadas com a revelação da tua palavra, Pai. Esse é o maior desejo do meu coração. Tu conheces o meu coração e sabes que é isto. Deus, há quantas pessoas que não sabem sequer uma palavra da Bíblia, porque não tem Bíblias para ler. Quantos países, ó Deus, na África, que as pessoas têm uma folha da Bíblia, outro irmão tem outra folha, e o outro tem uma folha. Quando eles se reúnem no culto, cada um traz uma folha da Bíblia, e vão lá e louvam, cantam, e fazem a leitura daquela folha. Meu Deus, como isso é belo, mas ao mesmo tempo como é preocupante, porque há países, há lugares em que pessoas não têm exemplares da Bíblia, como nós temos aqui no Brasil. Eu, por exemplo, aqui tenho várias Bíblias, e vários irmãos têm várias Bíblias. Quantos pesquisadores da tua palavra têm Bíblias em vários idiomas, em várias versões, e quantas pessoas sem a tua palavra. Faz essa palavra chegar, Senhor, a muitos lugares, a muitas pessoas, e que a iluminação do teu Espírito, Senhor, do teu Ruach HaKodesh, ela chegue no coração de cada pessoa e as ilumine para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, a você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.